Voltamos a falar sobre a crise no Oriente Médio. Depois do ataque na Jordânia, que matou 3 militares americanos, a CNN apurou que o presidente Joe Biden deve dar uma resposta poderosa. Vamos falar sobre esse assunto com o Américo Martins, que vai trazer para a gente análise. E também daqui a pouquinho a gente traz as informações direto de Israel com o Michel Gavendo. Américo, o principal receio dessa resposta é de que, a depender do grau dela, aconteça uma guerra direta com o Irã. Sim, exatamente. Esse é o principal ponto e mesmo que não seja uma guerra direta com o Irã, pode provocar uma reação conjunta de vários grupos que são apoiados pelo Irã lá no Oriente Médio. Além dessas milícias no Iraque e também na Síria, que foram responsáveis pelas mortes desses 3 soldados e deixaram mais de 40 feridos, os primeiros soldados americanos a morrerem em ataques diretos contra suas bases no Oriente Médio desde o início da guerra entre Israel e a faixa de Gaza. Além deles, você tem Hezbollah, Hamas, os Houthis. Se eles organizarem ataques mais ou menos em paralelo, podem causar grande preocupação e podem causar uma grande expansão desse conflito. Mas é inevitável, como a CNN apurou e como a gente vem analisando desde ontem, que os Estados Unidos façam uma retaliação muito mais forte do que a costumeira contra esses grupos, para deixar claro que eles não vão ficar apenas na defensiva, esperando seus militares sendo atacados e outras áreas também sendo atacadas, como aquela questão do Mar Vermelho com os cargueiros. O presidente Biden está sob uma pressão intensa do ponto de vista político também, porque os republicanos lá nos Estados Unidos, inclusive o ex-presidente Donald Trump, estão criticando muito essa política mais moderada, mais cautelosa do Biden lá no Oriente Médio. Desde o início dessa guerra com Hamas, entre Israel e Hamas, a grande preocupação dos americanos foi tentar conter o conflito, não deixar esse conflito se espalhar pelo Oriente Médio inteiro. Já perderam essa oportunidade, porque já está espalhado. Já temos focos no norte de Israel, no Mar Vermelho, na Síria. Agora, inclusive, esse ataque que vitimou os soldados americanos foi na Jordânia, o 7º país onde aconteceram ataques desde o início da guerra. Então, essa questão de espalhar o conflito, isso já foi perdido. Agora, o que os Estados Unidos estão querendo fazer é conter a intensidade dessas batalhas. Mas é justamente isso que os aliados do Irã querem provocar os Estados Unidos para eles entrarem de vez na guerra e fazer essa guerra ficar uma guerra muito maior, desestabilizando ali o Oriente Médio. O objetivo final de todas essas milícias e do Irã é retirar todas as tropas americanas do Oriente Médio, aproveitando ali um desinteresse recente do país em continuar nesses esforços militares na região. É muito difícil que eles consigam isso e o presidente Joe Biden vai ter que dar uma resposta forte. Ainda eles estão calculando exatamente a intensidade disso, porque se for muito forte, obviamente arrisca criar uma grande guerra, um conflito generalizado em todas essas regiões, mas se for fraco demais, o presidente Biden vai perder em 2 aspectos. Primeiro, os militares americanos continuarão sendo atacados nessa região toda e segundo, ele vai continuar sendo muito atacado em casa pelos republicanos, que pintam o presidente Biden como um presidente fraco nas relações internacionais, fraco na imigração, e é isso que o presidente Trump está tentando colar na imagem do Joe Biden. Obviamente, para a oposição americana é muito mais fácil dizer que faria grandes ataques, que resolveria o problema do Oriente Médio, porque não são eles que estão na cadeira tendo que resolver o que vai ser feito.